Olá, espero que você esteja muito bem. Se você está aqui comigo é porque você acompanha a minha atuação como advogado, ou talvez você seja um dos meus alunos, ou futuro aluno até, né, nos cursos de pós-graduação em Ciências Criminais e Legislação Penal Extravagante. Hoje eu trago para vocês um apanhado de 3 conceitos que demonstram bem que o profissional atua com processos de alta complexidade penal. O domínio desses 3 conceitos ele é fundamental e demonstra bem que o advogado ou a advogada atuam de maneira totalmente verticalizada. E por isso, né, deve ser entendido que aquele ali é um profissional que atua de fato com alta complexidade. São questões que muitos confundem, mas o advogado especializado em alta complexidade penal não. Ele domina esses conceitos. Vamos deles? Olá! Como prometido, vamos falar aqui desses 3 conceitos que são fundamentais, ou esses 3 insights que são fundamentais a quem atua com causas de alta complexidade penal. A primeira, eu gostaria de deixar aqui para vocês esclarecido sobre a possibilidade de utilizar institutos do Common Law, sistema anglo-saxão, no sistema de direito brasileiro, que é o romano-germânico. É possível? Sim, é possível. Inclusive, recentemente, nós vimos a atuação do STF, que tem sido extremamente atacado, utilizando um desses institutos, chamado Contempt of Court. E o que é exatamente o Contempt of Court? Qual sua origem? Qual a sua utilização no direito? A origem do Contempt of Court, ele inicialmente foi utilizado para garantir uma tutela de exercício de atividade jurisdicional. E, por assim dizer, atividade jurisdicional nos países de Common Law. É importante que você lembre que existe os tempos da lei na terra e cumpre advertir que a expressão Common Law, ou direito comum, a toda a comunidade não merece tratamento uniforme na América, nem tampouco no Reino Unido. Isso porque aqui na América se organizou uma forma de federação, tá? E essa federação, ela vem competindo com os estados para legislar em direito material, em direito processual, conquanto subordinado a este direito estatal que é a Constituição, que rege a todos nós. E o rigor inexiste na lei comum, por exemplo, na América do Norte. Lá se trabalha a justiça de precedentes. Enquanto o poder de Contempt of Court, reconhecido pelos órgãos judiciários nesses países, consiste em meio de coagir a cooperação, ainda que de modo indireto, por uma via indireta, através da aplicação de sanções sujeitas à jurisdição. E aí alguém vai me perguntar, como assim, professor? Como é que funciona isso? Bem, eu poderia começar a falar aqui de Henrique V, que é lá quando isso aí começou, lá em 1187. Mas eu vou dar um salto, um salto de tempo,
para falar a vocês do que aconteceu mais recentemente, que foi a partir da criação, em 1970, de um comitê que foi criado na Suprema Corte Americana para reexaminar o tema e propor reformas e o poder de erradicar a obstrução à justiça. E aí, nessa ocasião, foi feita o que a gente diria a feição original do Contempt of Court atual, que foi concebido por Edward L. Dengel, né? E o Contempt of Court é, então, uma ofensa misteriosa, indefinida, tão fácil de ser cometida quanto de ser julgada. E compete aí, no caso, a questão de que o processo, né, de Contempt of Court também você tem similar instituto no Congresso americano, o Congressional Contempt of Court, evidenciando no seu largo emprego os pretensos dissidentes políticos, à época os senadores, né, o senador, por exemplo, Joseph Raymond McCarthy, que foi galvanizado por toda a nação, né? E ele aí, não existe uma tradução precisa para o português, trouxe a palavra contempt, né? E esse termo foi absorvido pelo direito nacional, retratando ali a exata acepção do vocábulo, que é justamente a questão de um problema similar da língua espanhola que se estudou também em Molina Pascal, que para traduzir o Contempt of Court como um mero desacato. Então, o Contempt of Court, ele funciona aqui no Brasil, tá? Mas para que eu não deixe vocês apenas com essa explicação, eu preciso dizer a vocês que o Contempt of Court ele se classifica em Contempt of Court criminal, civil, direto e indireto. E ele pode ainda ter uma nuance mista. Mas isso é tema para um outro vídeo. Eu não vou gostar de ver vocês aí dormindo porque estão achando o assunto chato, né? Tô brincando, mas assim, é realmente mais aprofundado e aí a gente vai, no próximo vídeo, né, falar com mais atenção desses detalhes. Mas o primeiro instituto que um criminalista que atua com alta complexidade penal domina é justamente a questão do uso dos institutos de common law na lei nacional. E o exemplo que a gente está dando é exatamente o exemplo do Contempt of Court. Anotado? Vamos à segunda, né, situação. Perguntei eu, recentemente, aqui em minhas redes sociais, aqui no meu perfil do Instagram, a você que me segue, se era possível um diálogo entre o CPC, o Código de Processo Civil, e o Código de Processo Penal. Muitos disseram que sim. E creio que sabem até o motivo por quê. Mas cabe a mim explicar, né? E como o professor aqui não gosta de deixar ninguém com dúvida, vamos lá. Francisco Carnelucci, ele talvez seja o processualista que melhor pode se pronunciar sobre esse tema. Afinal, né, é fundamental a importância levantar alguns questionamentos sobre o pensamento de Carnelucci, considerando a sobriedade com que ele trata essa interseção tão delicada que é o direito penal com o direito civil. No caso, os procedimentos. Né? E o direito penal com o direito civil,
você vai ter a seguinte relação. É lógico que o direito material penal, ele tem, no direito processual penal, um verdadeiro apêndice. E tendo ambos convivido por muito tempo com a mesma habitação. Todavia, para nós, esse momento, a consideração ser feita são de que, segundo Carnelucci, existe uma suposta inferioridade científica do processo penal em relação à sua terceira irmã, que seria o direito processual civil. E é assim que ele chama. Né? É interessante. Porque o processo penal, para Carnelucci, ele avançou doutrinariamente, a partir da importação de conceitos desenvolvidos no seio do processo civil. Um exemplo desse é, por exemplo, a questão do interesse de agir, né? Que, sem que tenha havido, entretanto, nenhum tipo de compatibilização com o sistema próprio. Alguns vão me perguntar se nós poderíamos concordar, mas o autor, né, o Carnelucci, ele, quando fala da sua crítica, ele de fato, ele faz o quê? Ele não só pode transplantar a ideia desenvolvida em uma ciência para outra, mas também você vai ter a questão das particularidades da ciência, a questão que diferenciam a ciência, o risco de incompatibilidade de determinados institutos e os seus princípios característicos. Tudo isso tem que ser levado em conta se você vai trabalhar com uma região de interseção entre os dois institutos. E, nesse sentido, é importante dizer que Carnelucci ele foi, né, fenomenal, porque Carnelucci ele deixa claro que a Cinderela, entre aspas, aí, tá? No caso, direito processual penal, que é como ele chama essa Cinderela, não pretende se posicionar em um patamar de superioridade em relação às suas irmãs, que é um processo pela liberdade, né, em que o bem jurídico tutelado é a própria liberdade do indivíduo. O que se busca ali é a verdade real, né, a verdade processual dos fatos. E a situação de paridade entre as ciências não deve ser a paridade que existe entre o direito processual penal e o direito processual civil. Viver nem isolados também, porque nem à custa do outro também com a dependência, mas sim de troca constante de interações. Isso sim deve ser considerado. E nesse patamar a gente vê o seguinte, que num trabalho muito bem feito de sua autoria sobre uma teoria general do processo, é o nome do trabalho, ele sugere que a gente trate sobre os temas mais polêmicos processuais, no qual se divide há décadas opiniões, que é a teoria geral do processo. Em que pese não ser a criação da teoria geral, a gente tem que pensar nisso, porque em algumas situações existem passagens interessantes de relação, de pontos de contato entre o processo civil e o processo penal. E aí muitos vão perguntar como é que vai funcionar essa questão do processo penal e do processo civil. Não é? Mas a gente vai já para exemplo prático, para não tomar muito do tempo de vocês, que é o artigo 3º do Código de Processo Penal. Poucos dão atenção a esse artigo tão importante, fundamental, eu diria, para um penalista de bojo de conteúdo mais denso. E o que diz o artigo 3º do CPP? Diz que a lei processual ela não vai admitir interpretação por extensão ou aplicação analógica.
bem como o suplemento de princípio geral de direito. Como diz o Arnaldo César Coelho, a regra é clara e certeira nesse sentido. Ela não permite que nenhum ramo de direito possa viver em absoluto isolacionismo, ou isolada por total, né? Vamos ficar assim que fica melhor. Então, de forma plenamente cabível, é possível esse intercâmbio. E se esse intercâmbio ele é possível, a gente tem que lembrar o seguinte, que há conceitos fundamentais com outras áreas que vão ser pontos de contato. Ok? Então, que pontos de contato seriam esses, professor? Direito processual penal admite interpretação por extensão e analógica em regras previstas no Código de Processo Civil. E é aí que está o pulo do gato. Muita gente ignora. Inclusive, no artigo 3º, né, é possível perceber isso. Então, não é por outra razão que a gente vê que, considerando a existência salutar de um diálogo entre as fontes normativas processuais, sobrevém no CPC de 2015, né, o mais recente, a previsão de novas regras de supressão de outras. E aí a dinâmica do direito que vai acompanhando as coisas. E a norma prevista no CPC de 2015 será a ele aplicado. Princípios e regras que contrariem as disposições legais da parte processual penal não produzem qualquer efeito. Exemplo, regra de contagem de pratos em dia útil. Não se conta prazo somente em dia útil no direito penal. Nós temos a regra no direito penal, que é a regra, não é, basilar, não é, de contagem de prazo de maneira contínua. Tá? E vale lembrar aqui que mesmo antes da vigência do CPC de 2015, já havia um dispositivo expressamente previsto no CPP que fazia a menção à legislação processual civil, invocando a aplicação no processo penal, a exemplo, os artigos 139, o artigo 362 e o 790. Tá? Então, você percebe aí que você vai tendo pontos de contato em relação à atuação do processo no tempo, em relação ao processo civil e à matéria penal. É importante a gente ter claro uma coisa, para eu concluir aqui essa explicação, que a gente precisa realizar um duplo filtro de adaptação antes de aplicar as disposições de processo civil aos demais ramos dos processos, que consiste em analisar a norma que se pretende aplicar e essa está em consonância com os princípios de direito processual a ser inserido. E a segunda parte do filtro é conformar o resultado obtido pelo uso da norma com a Constituição de 88. A Carta de 88, portanto, vai ser a norma basilar. Por isso que nós chamamos de processo penal constitucional. Tá? E aí o segundo princípio que nós utilizamos para atuação, né, no direito de forma mais densa, de forma mais verticalizada, pela complexidade. E finalmente, mas não por último, né, nós queremos explicar aqui um conceito que é um conceito de rápida explanação,
mas pouquíssimo dominado. Muito em voga agora por conta das inúmeras, né, operações em lavagem de capitais, em crimes financeiros. E aí eu digo aqui a você uma coisa. Muita gente que se diz atuante em grandes operações, que se diz atuante qualificado, atuante em cenários de maior complexidade, não domina esse conceito. E é importante você dominar a técnica. Já dizia de maneira extremamente salutar e iluminada Eduardo Culturi, no seu Decálogo dos Advogados, dizendo que o direito exige estudo e disciplina. E nós precisamos dominar os conceitos para bem defender e atuar nos processos. O termo que eu quero trazer a vocês ao esclarecimento é justamente o termo smurfing, esse aqui, smurfing. Mas trata-se de uma maneira mais comum de lavagem de dinheiro, ou lavagem de capitais, cujo objetivo é dissimular, fragmentar, né, a origem criminosa dos recursos a partir de depósitos anônimos, eventualmente de pequenos valores, fragmentação aí que eu falei, realizados em variados dias e locais, de forma a embaralhar essas origens e esses dados, para, no final deste procedimento muito utilizado, né, por traficantes que recebem grandes quantias de droga, para lavar seu dinheiro oriundo do tráfico internacional. Tá? Na prática, esse conceito, né, o smurfing, ele ocorre da seguinte forma. São realizados depósitos de baixo valor. Esses depósitos de baixo valor em diferentes locais, podendo ser para uma ou várias contas bancárias por uma mesma pessoa, com a finalidade de dissimular propriedade. Isso é para que você não tenha condição de identificar quem é o depositante, para assim não poder elucidar a origem da lavagem, né? Então, dessa forma, se tenta lavar grandes quantidades de dinheiro com baixo custo por meio do trabalho de formiguinha, né? Fazendo pequenos depósitos de maneira sequenciada. Por isso, a máxima da investigação da lavagem de dinheiro é follow the money, siga o dinheiro. Né? E o apelido dessa tipologia, né, surgiu dos personagens de desenho animado, dos Smurfs. Por quê? Porque eles são pequeninos, são desse tamanho. No desenho, pelo menos, são. E eles têm uma característica de serem ágeis, extremamente trabalhadores, né? E aí é o dinheiro trabalhando para o malfeitor. E um exemplo muito claro disso, mais recente, é o do governador, ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, né, que já acumula penas elevadíssimas, né, centenárias, por conta de suas atividades de lavagem de capital. Então, né, já concluindo, a gente viu aqui nesse vídeo, de maneira muito rápida, que é possível aplicar sim institutos do Common Law no sistema romano-germânico, ou seja, o sistema brasileiro. No caso aqui, o Contempt of Court. Vimos também a questão da aplicação do CPC em correlação com o CPP. Dei aqui como exemplo os prazos, né? Poderia ter dado qualquer outro exemplo para vocês. E, por fim,
a questão da tipologia Smurfing, né? De fragmentação dos capitais que são colocados à lavagem de dinheiro, ou lavagem de capitais. Tá? Então, como uma última orientação, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo. Se você curtiu e achou relevante, compartilhe com os amigos que atuam também, que têm interesse na área do direito penal. Por fim, se ainda não é inscrito no canal, só está assistindo esse vídeo de maneira isolada, se inscreva. Você é meu convidado, eu vou ficar muito feliz de tê-lo comigo. E aproveite e toque aqui em cima no sininho para se inscrever. E toda vez que eu publicar um vídeo novo, e eu não publico com muita frequência, fique tranquilo ou tranquila, no máximo um vídeo por semana, você vai ficar sendo informado de maneira praticamente automática. E assim a gente vai caminhar junto e vai se atualizando e vai se mantendo sempre a par e passo com o direito penal e processual penal e as ciências criminais mais elaboradas de maneira vertical. Ok? Então fica aqui o meu abraço e meu carinho para você, bons estudos, espero que aproveitem o material que eu deixei aqui para vocês e a gente se vê na próxima oportunidade. Um forte abraço desse seu professor André Canuto. Tchau, tchau.